sou bom. Deus te ama. Ele quer o melhor para você. Só que tudo depende também de você compreender isso. E Deus, Ele quer que você tenha uma vida de santidade, tá? A palavra criadora, então, é Jesus, irmão. Você vê que na Bíblia fala que tudo foi criado pelo quê? Pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Nós temos lá em Hebreus, capítulo 11. E em João, capítulo 1, versos 1 e 3, diz que Jesus é essa palavra criadora. Lá diz assim, no princípio era o verbo. Mas o verbo aqui é uma tradução errada. A tradução correta é a palavra. Por que a tradução aí é verbo e não palavra? Porque palavra certo é logos. Logos é palavra. O negócio é que o ser humano, quando escreve a Bíblia, quando traduz, tem umas ideias assim, fora do normal. Palavra é uma palavra masculina ou feminina? Vocês concordam que é feminina? Língua portuguesa, tudo que termina com A é feminino, é isso? Feminino. E verbo é masculino ou feminino? Masculino. Então, logos, irmãos, é palavra. Só que daí falaram, o logos é Jesus. No grego, logos é masculino. Só que no português, logos é o quê? É palavra, e palavra é o quê? E daí falaram, não, a gente não pode traduzir palavras, senão vão achar que Jesus era uma mulher. Olha a mentalidade, até onde vai o tradutor. Não é engraçado isso? Pior é que ele está certo, sabia? Se alguém fosse ler em português, era perigoso falar, não, Jesus era um homem feminino. Daí ia começar a cantar aquelas músicas velhas lá, né? Do homem feminino, que não deve soldar. Ai, mano, eu nem sei mais. Você quer ver? Tipo, lembrar aí, homem feminino que não nega o lado masculino. E aí ele vira uma bagunça. Você já lembrou? Você que é mais velho já lembrou. Porque hoje é isso que falam, né? Homem é mulher, uma bagunça. Mas é assim, colocaram o verbo exatamente para mostrar o seguinte: não, Jesus é homem. Só que a tradução certa é palavra, tá? Mas a maior parte das vezes pensa verbo, por isso que a gente colocou o verbo. Então na Bíblia, falando do verbo que é Jesus, diz assim: ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo que diz, ó, era Deus. Então aqui você tem mais uma evidência da doutrina da Trindade. E aqui diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, no caso do verbo, tá? E sem ele, nada do que foi feito. Então quando a Bíblia fala que Deus criou tudo pela palavra, não é só a palavra que sai da boca, tá? A palavra também se refere ao próprio Jesus agindo na criação. Ok? Isso é uma coisa importante nós entendermos. Êxodo, capítulo 1, verso 2 também fala sobre isso. Vamos abrir a Bíblia aí, Êxodo não. Hebreus, capítulo 1, verso 2. Abre aí a tua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 1, verso 2. Nós já lemos esse verso ontem, vamos ler hoje de novo. Aqui diz assim. Hebreus, capítulo 1, verso 2 diz: nestes últimos dias, no caso Deus, o Pai, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual, o que é que Deus fez? O universo. Tá? Então Jesus era o agente que estava presente na criação de todas as coisas. Jesus era agente presente, Deus o Pai estava presente, o Espírito Santo estava presente. Os três estavam unidos na criação do mundo. Tá? Colossenses 1,17 diz assim, ó, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo existe por causa dele. Ele é antes de tudo, tudo foi criado por ele. Basicamente é isso que Paulo está dizendo em Colossenses. E a palavra de Deus, irmão, Jesus andou entre nós. E através da palavra, como diz em Mateus 14, Jesus multiplicou pães e peixes para, em 2 momentos, alimentar multidões que o ouviam. Também ele curou pessoas, como está em Mateus capítulo 8, verso 8. Ele curou através da palavra. Aqui diz assim, ó, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E em Mateus 8 diz que realmente o servo do centurião foi curado pela palavra de Jesus. Jesus não precisou nem ir, nem tocar, pela palavra já houve a cura. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. E Jesus foi a palavra encarnada nesse mundo, demonstrando também grande poder e grande amor pela humanidade. Você só precisa crer nisso. Agora, como Deus nos criou? Aqui nós vamos para a segunda parte da nossa mensagem de hoje, tá? Segunda e última parte. Primeiro, nós vemos que Ele nos criou em um único dia. Nós já lemos ali. Se você crê que a Bíblia é literal, Deus criou o homem em que dia, irmãos?
no sexto dia. Pai, Filho e Espírito Santo nos criaram a sua imagem, também a Bíblia mostra. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 28, nós já lemos. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Tá bom? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é que fala imagem e semelhança? Nós já estudamos ontem. Deus comunicou atributos ao homem, sim ou não? Fala aí um atributo que Deus comunicou ao homem, vamos ver se você lembra. O amor. Por isso o homem é imagem e semelhança de Deus. E Deus comunicou o amor. Tá? Isso não quer dizer que Deus é ora homem, ora mulher. Porque Deus criou homem e mulher. E ele fala assim: Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou. Tá bom? Deus é Deus. Tá bom? Vamos lá. Continua aqui. E Deus criou o homem do pó da terra, de lá ele nos formou. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, verso 7. Abra aí a tua Bíblia, por favor. Primeira página, segunda página da sua Bíblia, Gênesis 2, 7. A Bíblia diz assim: ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma. Então a criação do homem foi um pouco diferente da criação de todo o restante das coisas criadas por Deus no universo. Diferente dos animais, das aves, dos peixes e dos répteis que foram criados pela palavra de Deus, nós, seres humanos, somos moldados pelas mãos do Criador. Ou seja, Deus ele pegou você nas mãos e te moldou para que você fosse criado. Deus criou você de uma forma diferente, parte por parte. Deus, quando criou Adão, no caso, ele criou assim, tá? Então, a unidade e singularidade da raça humana, em Atos capítulo 17, verso 26, diz assim, ó: de um só, no caso de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus ele criou o homem para viver nesse mundo, e nesse mundo Deus criou o homem para viver aqui e para glorificar a Deus. Só que isso depende muito da decisão individual de cada pessoa. Deus não criou você para se rebelar contra Deus, mas para você ser um motivo de glória e honra ao nome dele. Mas tudo depende da sua decisão, tudo depende da sua vontade, tudo depende de você aceitar Jesus como Salvador ou não. Nós vivemos em meio a um grande conflito. Um conflito onde Satanás puxa o lado da sardinha, puxa você lá da sardinha para o lado dele. E Deus está puxando você também para o lado dele. A questão é: quem que você deve adorar? Aquele que te criou e quer te dar vida eterna? Ou aquele que não te criou, trouxe o pecado, a dor, o sofrimento e a morte ao mundo e no fim quer que você vá para o fogo? A quem você tem que adorar? Às vezes a gente fala assim: é lógico, né? Nós temos que adorar a Deus. É verdade, pensando é lógico, vivendo é difícil. Vivendo é difícil, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Infelizmente, o pecado ele não só no ser humano, uma doença fatal, isso é um pecado. E ao diabo lançar essa doença no ser humano, nós temos dificuldades para vermos de acordo com a vontade de Deus. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece se nós confiarmos verdadeiramente. Então, confie nele. Tá? Então, vejam bem, a unidade humana. O ser humano, de acordo com a Bíblia, ele não é dividido em três partes. Tem muita gente para ele que fala: não, até um outro dia eu estava pregando uma igreja e um rapaz de uma igreja aí chegou e perguntou assim para ele: mas pastor, lá na minha igreja eu aprendi que nós somos corpo, alma e espírito. Não é assim? De acordo com a Bíblia, não é assim. De acordo com a Bíblia, a tua vida é uma junção e não uma separação. Não é que você tem um corpo aqui, você tem uma alma que de vez em quando vai para outros lugares, e você tem um espírito, e quando você morrer vai embora. Não é assim. Quando eu falo vai embora, eu falo vai embora e vive em outro lugar. Tá? Que essa é a ideia de muita gente. Então, essa é uma ideia filosófica grega, né? Mas a Bíblia me ensina assim: o termo alma vivente, que é o resultado final da formação do homem, é uma tradução do hebraico nefesh hayah, e é designada a todo ser vivente que se move. Ou seja, alma vivente não é só homem. O que mais é alma vivente? Vamos lá. Fala aí. O quê? O cachorro, o gato, o que mais? O pássaro, o peixe, o que mais? O leão, o boi, o rato, a barata, a cobra. É tudo alma vivente. De acordo com a Bíblia, irmãos, nefesh hayah é tudo aquilo que Deus criou e se move. Né? É água, tá? Quando se move tem vida, né? Porque a água se move também. Água não é nefesh hayah. Bom, vamos lá.
seres vivos, então, têm esse fôlego de vida proveniente do Criador. Nefesh, traduzido como ser ou alma, provém de nafash, que significa respirar. Ou seja, quando a gente fala do ser, aqui ó, do fôlego de vida, é que nós recebemos o nefesh de Deus. Por isso que alma vivente é o nefesh hayah. Tá certo? Um ser que respira. Seria a melhor tradução. Um ser que respira. Bom, ou seja, um ser vivo. Vamos lá, passa mais uma. Essa aqui é a nefesh, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem, mas isso aqui é nefesh em hebraico. Você lê assim, ó. Tá bom? Esse aqui é o esse aqui é o, eu esqueci o nome, esse aqui é o sim. Esse aqui é um pontinho, que é vogal, e esses outros pontinhos aqui também são vogal. Esse aqui é o i, tá? Esses três pontinhos são e, e esse aqui é o i. Tá bom? Esse aí é hebraico. Aprende aí e sai de novo em hebraico. Muito bem. Né? Já começa por aqui. Ontem você já viu o nome de Deus, hoje você aprendeu a segunda palavra hebraica. Muito bem, a unidade. Fôlego mais alma igual alma vivente. O relato bíblico demonstra que o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a Bíblia não declara que o homem recebeu uma alma, mas sim que ele se tornou. E é diferente, irmãos, receber e se tornar. Tá? Muito diferente. Porque receber daria a ideia de uma entidade que entrou. Tá? Mas quando fala que ele se tornou, quer dizer que não tinha nada antes. Ele se tornou. Quando Deus soprou, ele se tornou algo novo. Tá? Vamos lá. Em virtude do fôlego de vida que ele recebe de Deus, ele se torna essa alma vivente. A Bíblia então não separa o corpo e a alma como entidades independentes, mas os coloca como interdependentes. Ambos foram uma unidade denominada alma vivente. O termo nefesh, que é igual fôlego, ele aparece só no Antigo Testamento 755 vezes. E em mais de 100 ocorrências, ele é traduzido também como vida. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, vou dizer assim: Deus deu vida a Moisés. Por exemplo, se dissesse isso na Bíblia, vida seria nefesh, assim como é a alma. Então, a vida em si é retratada como alma. Então, a alma não é algo que sai do ser humano. Tá bom? Se uma árvore tem vida, é nefesh. Lá na hebraica. Deu para vocês compreenderem, né? Não seria tudo bem. Vamos continuar aqui. Nefesh e psique. Psique seria uma espécie de tradução no grego para o termo nefesh. E daí você vai agora trabalhar com o Novo Testamento. Né? O termo equivalente a nefesh no Novo Testamento é psique, que designa também a vida de todo ser que se move sobre a terra e não é imortal, como está em Mateus capítulo 10, verso 28, Apocalipse 16, 13. Esses termos designam um corpo indivisível. Ou seja, quando você fala do psique aqui, que seria a alma em grego, fala de um ser que não é imortal. Deus não pode ser tratado como psique porque ele é imortal. Bom? Ruá e pneuma são os termos aí traduzidos como espírito, ou vento, ou fôlego. Ruá, isso no Antigo Testamento, aparece 377 vezes, sendo traduzido como espírito, vento ou fôlego. Ele é usado para homens e animais, a semelhança de nefesh. E também psique, como está em Eclesiastes 3,19. Vamos ler Eclesiastes 3,19 para você entender um pouco essa questão da relação homem-animal. Por favor. Eclesiastes, você tem ali os Salmos, depois dos Salmos tem Provérbios, depois tem Eclesiastes. Tá?